Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gabriel aqui. Vamos bater um papo muito legal hoje, porque hoje talvez esse seja um dos vídeos mais especiais desse canal. Mas para a gente começar, eu queria que você já se inscrevesse aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo, porque é muito importante. Dessa forma você me ajuda, incentiva o meu trabalho para eu continuar trazendo coisas para vocês, beleza? Mas vamos lá? Pois é, galera, eu tô com essa faixa aqui no pescoço e com essa medalha para não que isso aqui seja o objetivo final, mas que é uma consequência de um processo que eu vivi, de me dedicar para conseguir alcançar a minha meta, os meus objetivos que eu tinha pela frente nos esportes que eu estou fazendo. E eu estou muito feliz, quero compartilhar com vocês como que foi essa corrida que eu participei, que eu havia comentado no vídeo passado, e também o exame no jiu-jitsu. É uma conquista nossa, porque eu venho compartilhando essa nova fase da minha vida com vocês, e foi momentos incríveis. Deixa eu tirar aqui a faixa e tirar também essa medalha, porque eu quero muito contar para vocês. Bom, galera, tem aproximadamente 2 semanas que eu realizei o meu exame do jiu-jitsu, e a corrida, se eu não me engano, tem umas 3 semanas e meia. E antes disso tudo acontecer, antes dessas provas acontecerem, posso dizer que a minha vida estava muito corrida devido ao trabalho. E eu estava muito preocupado se eu iria conseguir desempenhar essas atividades e conseguir, pelo menos, fazer bem, né? Posso dizer que a corrida, eu consegui me dedicar um pouco mais, né? Quero contar para vocês como que foi essa jornada para a corrida. E no jiu-jitsu também deu tudo certo, apesar de ter tido alguns desafios. Galera, a corrida, eu venho me preparando para ela, nessa corrida de sabor 10 quilômetros eu falo, porque ela foi na verdade 9 quilômetros. Eu venho me preparando para ela desde janeiro, né? Eu tinha colocado para mim ano passado que eu queria fazer 10 quilômetros, né? E comecei a me preparar em janeiro. E na minha cabeça era uma coisa muito distante, porque eu já sofria para correr 5, então fazer 10 parecia uma coisa muito desafiadora, e foi. E venho me preparando com um passinho de cada vez, Quando chegou aproximadamente em março, eu comecei a fazer 10 mesmo. E a primeira vez que eu fiz 10, para mim foi um momento muito especial, porque eu não fui com a cabeça para fazer 10, eu fiz num domingo à noite. Eu fui para fazer 7, aí fiz 8, e aí eu decidi ir pros 10. E quando eu terminei, eu me presenteei, comprei um Gatorade no dia, um salgadinho, fiquei admirando a vista lá no Ibirapuera. E cara, é uma sensação tão boa, essa sensação do processo, essa sensação de você estar vivendo algo que você está buscando. É muito gratificante, porque a jornada, pelo menos com a experiência que eu tô tendo até agora, é o que mais cativa a gente. Porque eu acho que o resultado final, apesar dele, ter uma importância muito grande, ele é a consequência de uma coisa que vai chegar, do seu preparo. E nessa jornada da corrida, posso dizer para vocês que a corrida ganhou um novo significado para mim. Vem ganhando, na verdade. Hoje é um esporte que, muito além da performance, que é uma coisa que eu quero melhorar, a corrida tem se tornado um ambiente para mim que eu oxigeno a minha mente. Eu me tranquilizo, fico em paz, coloco os pensamentos no lugar. E aquele ritmo, aquele desafio, para mim é maravilhoso estar naquele ambiente. Eu gosto muito de correr no Ibirapuera, e sempre que eu vou lá, todos os domingos no final da tarde ou à noite, a minha semana ela ganha uma energia diferente. Então hoje,
posso dizer pra vocês que eu não consigo ficar sem correr. E parece que depois que eu comecei a fazer 5 quilômetros, eu tenho desejado cada vez mais a corrida e querer correr cada vez mais. Porque ela proporciona tudo isso. Me dá paz, a minha mente fica tranquila, eu entro num estado de flow ali que pra mim é maravilhoso. E um dia antes foi uma experiência muito legal de ir lá buscar o kit. Eu fui buscar no shopping Ibirapuera. Uma energia muito legal, ver as pessoas lá, ver todo mundo buscando os seus kits, nos seus determinados desafios. É tão legal, é uma coisa tão interessante. A primeira corrida que eu fiz, as de 5, eu já tinha achado o máximo. Essa foi melhor ainda. Então você vê lá a galera, todo mundo te recebendo bem, você ir numa loja que é de esporte, sabe? Um ambiente que é pra isso. E você ir buscar algo que você se preparou durante 3 meses e que tá chegando. É muito foda isso, galera. É muito bacana. Eu acho que todo mundo poderia se permitir participar de um momento como esse, de uma experiência como essa. Porque você ganha, você vive, ganha e aprende de diversas formas. Fala galera, tô aqui no Shopping Ibirapuera. Vem retirar o número do meu kit de corrida, dos 10 quilômetros barra 9 quilômetros. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Agora são 5 horas da tarde, eu tenho que correr. Daqui a pouco eu tenho que estar no jiu-jitsu. Então o dia tá corrido hoje. Vim direto do escritório pra cá. Bora lá. Na loja já, aqui na fila, a fila não tá grande, achei que ia tá grande. Deve estar grande amanhã, velho. Amanhã deve estar uma loucura isso aqui. Mas vamos aí. Já vai ser foda hoje. Então eu fui lá, busquei meu kit, separei, gravei uns trechos pra colocar aqui pra vocês. E depois eu busquei o kit na sexta, a corrida era no domingo. No sábado eu fiquei tranquilo, só fiz alongamento, não fiz nada muito que exigisse muito esforço, até porque eu não queria me desgastar, eu queria estar com energia pro outro dia. E cara, comprei um tênis novo pra mim também, vou mostrar pra vocês aí, vou colocar as fotos na edição. Era o meu momento, era um momento que eu queria me divertir, um momento que eu queria me permitir viver. E foi incrível. De sábado pra domingo, vou ser sincero pra vocês que foi muito difícil pra dormir, eu fiquei ansioso. E essa é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, é uma coisa que eu preciso aprender, mas eu acho que é normal do ser humano, a gente acaba ficando ansioso por uma coisa que talvez a gente tenha se preparado. Mas não foi uma coisa que me prejudicou, apesar de eu queria ter dormido mais, queria ter descansado mais. Então eu demorei pra pegar no sono e eu acordei muito cedo também. Mas a prova foi sensacional. Eu acho que no início a gente fica ansioso na prova, a gente acaba colocando um pouco mais de energia no nosso passo. Então, nos primeiros, acho que 5, 6 minutos eu coloquei um pouco mais de intensidade. E depois eu fui maneirando pra não me desgastar. E cara, eu vou falar pra vocês, assim, a corrida passou muito rápido pra mim. Não sei explicar. Mas ao mesmo tempo que eu sentia que o tempo parava, parecia que você tava ali, você parava, passou rápido. É muito louco isso, é uma linha tênue. Enquanto eu estava lá, parece que o tempo corria devagar. E depois que passou, parece que passou muito rápido. E foi uma delícia, porque eu não estava preocupado com o pace, eu não estava preocupado com o tempo, eu só queria viver aquele momento. Pra mim estava sendo incrível aquela sensação. Eu lembro que quando chegou no 7, tava um pouco difícil, a mente ela tava pesando um pouco, mas foi ótimo ver as pessoas lá, todo mundo correndo, a energia daquilo é muito bom. Eu vou colocar pra vocês aí os trechos. Aí, pô, receber a medalha foi bem bacana, eu achei a medalha bem bonita, deem uma olhada. Ó, vou anexar e colocar umas fotos também na edição. Eu achei a medalha muito bonita. E, cara, foi incrível.
A corrida, ela muda a nossa vida. A gente se cuidar, muda a nossa vida. Eu acho que os esportes, eles é uma coisa fundamental para o ser humano. Porque você se descobre, você aprende, você se supera, você melhora a sua saúde, você conhece gente. Cara, uma série de coisas. Então, galera, foi muito foda, assim. Foi muito foda. Bom, e o jiu-jitsu também aconteceu a prova um mês e meio. Um mês e meio, ó. Tô ficando louco. Bom, o jiu-jitsu aconteceu uma semana e meia depois. Galera, eu vou ser sincero que o exame do jiu-jitsu foi complexo. Porque o que que acontece? Pra mim, eu... Pra mim estar apto pra fazer o exame, eu tinha que completar 31 aulas. Eu tava faltando, se eu não me engano, 6, 7 aulas, era uma coisa assim. E o sensei, o nosso mestre, ele acabou pegando leve nesse semestre, porque muitas pessoas entraram com um período para a próxima graduação já acontecendo. E como começou em janeiro e o exame era na primeira semana de abril, eu não precisei completar as 31 aulas, então ficou faltando uma média aí de 7 aulas. Só que, cara, nas duas meia semana e meia antecedendo o exame, eu praticamente não consegui fazer jiu-jitsu. Não consegui por conta do meu trabalho. Eu não gosto de colocar desculpa, eu acho que, cara, pra tudo a gente quer dar um jeito. Só que eu vou ser sincero pra vocês que eu acabei, de forma proposital, optando pelo meu trabalho, porque foi uma semana muito importante, eu tinha evento com cliente, e muito desses dias exigiu que, pós-expediente de trabalho, eu me desdobrasse pra fazer coisas de trabalho, estar com cliente, enfim. Então não foram situações que eu escolhi o meu trabalho. Eu sabia do risco, sabia que o meu exame estava se aproximando e que eu tinha que ir para as aulas, mas eu tinha na minha cabeça de algum jeito eu ia dar e eu ia fazer o melhor que eu podia. Na sexta, o exame era num domingo de manhã. E na semana que eu tive eventos, eu me planejei para ir pro jiu-jitsu na sexta-feira. Não consegui ir e no sábado também não consegui. Mas quando eu fui me preparar, literalmente eu me preparei e treinei pro exame de fato um dia antes. Um dia antes, no sábado. Treinei em casa com meu irmão. Até agradeço ele por isso, por ter disponibilizado o tempo dele pra gente poder treinar junto. Eu poder fazer os golpes, né? Eu comecei a ver que eu estava bom. Eu estava com os golpes memorizados. A coisa tava fluindo na minha cabeça. Eu falei, caramba, é só eu reforçar. É só eu continuar treinando. Então, tirei 2 horinhas ali que pra mim foram fundamentais no sábado. Porque o nosso exame, a gente tinha que fazer 19 movimentos. 19 movimentos. Eram algumas quedas, algumas saídas. Bom, algumas coisas básicas do jiu-jitsu, até porque é o primeiro grau, né? E eu tava muito nervoso no dia. Eu tava de kimono novo, porque você só podia usar kimono branco. Então eu comprei o meu kimono branco. E inclusive peguei ele no próprio domingo, junto com a Hashiguard da academia. E, cara, os golpes que eu precisava memorizar, eu treinei 1 hora antes. Eu cheguei bem cedo lá, justamente para poder reforçar o que eu tinha estudado no dia anterior. E eu vi que eu tava bom, eu tava preparado. E precisei reforçar uns 4 movimentos ali que, cara, facilmente eu aprendi eles, consegui entender a mecânica deles ali. Teve um exame de faixa preta. Cara, eu nunca vi um exame de faixa preta, foi bem demorado. O cara fez mais de 200 golpes, loucura, achei muito foda, sensacional. E aí aconteceu o exame. Eu tava nervoso, eu tava tenso. Eu errei, assim, meio que errei. Uma parte eu fiz certa e ficou faltando uma outra. Mas eu errei uma raspagem, faltou eu posicionar o joelho no peito na hora que for mostrar o golpe. E o outro eu não errei, eu não lembro qual foi exatamente, mas foi um detalhezinho que eu corrigi e aí foi tranquilo. Mas no final deu tudo certo, galera. Deu tudo certo. Foi muito bacana, eu fiquei emocionado.
Foi um momento pra mim muito especial. Eu vou estar colocando umas fotos, uns trechos aqui. E o sensei, o mestre, ele trouxe uma reflexão pra gente muito interessante, que é sobre a vida. Porque quando a gente recebia o grau, a gente era chamado e a gente caminhava até o mestre, né? E tinha os mestres lá que eram faixa preta. E eles... A gente recebia o grau, eles cumprimentavam a gente e aí vinha um faixa preta e derrubava a gente. E o mestre, Rafael, ele falou pra gente que a gente faz aquele ato simbólico para significar que a vida ela é assim. A gente conquista, a gente alcança a vitória, mas a vida sempre dá um jeitinho de derrubar a gente. Porque isso faz parte. A gente cai e a gente tem que levantar de novo. A gente nunca pode se render. A gente nunca pode ficar no chão. A gente tem que sempre se levantar e buscar a vitória novamente. E nesse desafio que eu tive nesse trimestre, o esporte ele foi fundamental na minha vida. Ele me manteve firme, me manteve consistente. Hoje eu olho, cara, é óbvio que algumas coisas eu já tinha pré-entendido, mas eu vejo como o poder de você se preparar para uma coisa, ela te deixa seguro quando chega o dia. O jiu-jitsu, por mais que eu não tenha ido nas 2 últimas semanas, eu me comprometi muito no mês de janeiro e fevereiro. Eu me dediquei muito, então eu consegui pegar a base bem. Porque eu tava me dedicando. E galera, aconteceu. Tô muito feliz, graças a Deus. É óbvio que isso aqui é simbólico, né? É uma medalha simbólico, isso aqui também é simbólico. Mas mostra que é legal você se sentir assim. É uma coisa que eu acho que todo mundo deveria experimentar. Então, se você quer fazer um esporte, se você quer começar alguma coisa, seja correr, seja academia, vai lá. Vai devagar, vai no seu tempo, indo 2 vezes na semana, 3 vezes. Mas não deixa de ir. Porque é o seu coração chamando. Não deixa. A gente não vai começar perfeito, vai começar de um jeito estranho, mas aos poucos a gente vai ajustando. É melhor você ser consistente do que ter uma intensidade que, cara, muitas vezes a gente não consegue sustentar. Que nem eu, por exemplo, nas 2 últimas semanas do jiu-jitsu eu não consegui ir por conta do meu trabalho. Mas fui consistente, me preparei um dia antes, já tinha ido alguns dias, já tinha ido de forma mais consistente antes dessas 2 semanas. Então isso criou previsibilidade para que eu tivesse mais segurança. Então é um momento que para mim foi especial. Eu vou colocar os trechos aí das coisas para vocês verem. E tô muito feliz. O próximo exame que eu tenho de graduação é em agosto. Então a gente já começou aí a contagem das aulas pro próximo exame. Tô bem tranquilo. Vou continuar indo, quero aproveitar muito o jiu-jitsu. É uma coisa que tá mudando a minha vida e eu sei que vai ser natural as coisas caminharem. E a corrida, eu já tô pensando no próximo desafio. Será, hein? Será que vem um 15 por aí? Como é que vai ser isso? Não sei, vamos ver. Será que vai ter uns 15 km ainda esse ano? Vamos ver. Mas, galera, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, compartilhar. Deu tudo certo, graças a Deus. Vamos em frente. É só o começo. Quero realizar muitas coisas ainda esse ano. E Deus está no comando de todas as coisas. Se cuidem, vão atrás dos sonhos de vocês, dos objetivos. Não deixem para amanhã o que você pode fazer hoje. Faz aquilo que faz o seu coração bater mais forte, porque você vai ver como que isso faz bem para você e aos pouquinhos você vai aprimorando. Deixa seu like, obrigado por ter assistido até aqui e valeu!